Bom dia, na graça preciosa de Jesus, amém. Que bom que vocês estão aqui para esse tempo precioso, em que vamos olhar para a palavra de Deus e sermos desafiados por ela, naquilo que o Senhor vai nos ensinar. As crianças terão agora o seu momento de culto infantil, de EBD, o nosso pessoal do Ministério de Surdos também terão o seu momento ali próprio da aula deles, e nós permaneceremos aqui no templo. E a você também que está em sua casa, tenha sua Bíblia em mãos, papel para você anotar, caneta, pois vamos conversar de um tema muito espinhoso nesta geração. Mas não é espinhoso pelo tema em si, é espinhoso pela dificuldade que esta geração tem de ser confrontado pela palavra de Deus e aprender com ela como moldar a sua vida. Então, o nosso desafio nesta manhã é conversarmos e respondermos essa indagação que aparece para você. A Bíblia precisa ser atualizada? É o assunto que vem há meses no mundo teológico, nas igrejas evangélicas, sendo muito debatido, muito falado por conta de posicionamentos. E todas as vezes que um posicionamento mais aguçado vem de um berço batista, ele ganha uma repercussão muito maior. Então eu quero desafiar você a ser, como a gente diz, nos interiores dos quartéis. Para você entender alguma coisa, ou a mente de um ser humano, ela é igual a um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta. E eu gostaria que você tivesse a sua mente aberta para a gente conversar muito francamente sobre esse assunto. O que significa atualizar a Bíblia? O que está em moda? O que tem sido falado em todos os cantos a respeito desse assunto? Eu acho que não está muito legal a conexão, Bruno, se puder só reapertar aí. Agora sim, agora foi. Algumas definições muito importantes que eu quero fazer com você para a gente começar essa conversa. O que significa atualizar? Não tem ninguém propondo dentro desse assunto pegar uma Bíblia e escrever uma nova Bíblia com outros pontos, com outro conteúdo. Não é isso que significa atualizar. Para os defensores dessa corrente, atualizar a Bíblia significa fazer uma reinterpretação. Olhar para a mesma Bíblia que eu e você temos e reinterpretar os textos que estão aqui na Bíblia. Não é acrescentar, não é tirar, é simplesmente fazer uma releitura e reescrever esse mesmo texto sobre essa releitura, sobre essa ideologia, essa nova maneira de enxergá-la. Esse é o grande desafio dessa geração. Em outras palavras, o que se busca é uma ressignificação. O que a Bíblia de fato representa, não para o povo de Israel, não para o povo de Deus de séculos passados. O que eles defendem é o que a Bíblia significa para nós hoje, nesta geração em que nós vivemos. Então, quando você se deparar com o termo atualizada, significa ressignificada, reescrita, reinterpretada, redefinida, são os termos que são sinônimos, que se usam à torta e à direita nessa geração. E qual é o grande problema disso? Eu já quero deixar isso bem marcado aqui entre nós. O grande mal é que esta geração e os defensores dessa corrente buscam o que a gente chama de uma interpretação subjetiva da Bíblia. Subjetiva é aquilo que eu acho, é aquilo que serve para mim, é aquilo que fala comigo especificamente. E aí você já deve estar pensando qual é o grande problema. Se eu interpretar a Bíblia com base no subjetivismo, aquilo que eu acho, a Bíblia deixa de ser uma verdade absoluta, e ela passa a falar algo para mim
diferente para você, diferente para o outro, ela passa a ter quantas interpretações a pessoa quiser. É o que acontece com o pessoal do liberalismo teológico, que defendiam claramente: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e ela se torna a palavra de Deus na nossa vida, quando eu leio, compreendo, e ela fala a minha necessidade individual, que é um grande erro que os liberais colocaram, e hoje a gente colhe os frutos disso. Os defensores dessa linha de atualização bíblica, o que eles buscam é uma interpretação subjetiva. É abrir a Bíblia e procurar o significado, não nas linhas da sua Bíblia, mas procurar o significado nas entrelinhas, o espírito daquilo, o que o autor quis dizer e qual foi a flexibilidade que o autor usou. Não é sem motivo que eles vão usar esse tipo de termo. Aquilo que está escrito nas entrelinhas são cartas vivas. É o que você sente, é o que você interpreta. Aquilo que está escrito na Bíblia, no papel, aquilo são letras mortas. Então, precisamos de cartas vivas e não de letras mortas. Precisamos atualizar a Bíblia. E não pense que isso é um caso isolado. Não pense que esse assunto acabou, que daqui a pouco vem outro. Não se surpreenda. Em breve eu vou te mostrar números que vão fazer você sair dessa palestra extremamente assustado, estarrecido, mas a proposta é trazer você para a realidade em que nós vivemos. Fazer com que você enxergue a verdade que, por exemplo, Billy Graham enxergou. A Bíblia não precisa ser atualizada, pois ela é muito mais atual até do que o jornal que vai circular amanhã. A palavra de Deus, que nunca muda, ela sempre fala aos corações, atinge as necessidades e ela pode confrontar qualquer tipo de realidade. Mas para a gente não ser muito, não vou dizer prematuro, mas infantil, deixa eu cravar alguns pressupostos com vocês. Quando a gente olha para a Bíblia e vai para um estudo verdadeiro, eu não tenho como me apartar de algumas verdades. Por exemplo, a Bíblia, essa que nós temos em mãos, ela foi escrita em culturas antigas, milenares, eu diria. E são culturas orientais, que têm uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Cosmovisão voltada para a honra, cosmovisão voltada para a justiça, e não a nossa, que é voltada para o medo. Nós temos medo de tudo que está em nossa volta. Foi escrita lá com linguagens que não existem mais, não aquelas originais que você encontra, elas foram extintas. Os autores já morreram, o mais moderno deles há 2000 anos, nós já não temos mais contato com essas pessoas. Há uma distância cultural, somos uma cultura, eles são outra completamente diferente. Geograficamente estamos muito distantes dele, até o ponto de pegar um voo daqui, tem que fazer escala em algum lugar para chegar lá, de tão longe que esses lugares são, e a dificuldade linguísticas. A linguagem que tem palavra lá, que não existe aqui, tem palavra aqui que não existe lá, e para você interpretar é uma luta. Isso é uma verdade. Que é outra verdade que é importante termos como pressupostos: algumas verdades bíblicas do Antigo Testamento ficaram no Antigo Testamento. Como que se lê a Bíblia? O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Essa é a regra básica, hermenêutica de interpretação. Tem coisas do Antigo que ficaram no Antigo. Por exemplo, se você é viúva e está me ouvindo agora, quando seu marido falecesse, pela lei do levirato, você teria que casar com o seu cunhado mais novo. E se você for daquela que enterra 2, 3 maridos pelo caminho da vida, ou como diz o nosso pastor, joga terra na cara deles, o que acontece? Você teria que casar com o próximo, com o próximo, com o próximo.
Essa era a lei do levirato, cultural, valia para aquele povo, para aquela época. Hoje, a viúva, ela se casa com quem ela quiser, desde que no Senhor, desde que debaixo da graça e da bênção de Deus. É importante a gente saber que tem coisas que estavam lá, que ficaram lá, pois a nossa interpretação é de acordo com o Novo Testamento. E mais, a minha Bíblia e a sua Bíblia, a única exceção é a Bíblia católica, que tem 7 livros a mais, mas a Bíblia que usamos no meio protestante tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66. Então existe Antigo, existe Novo, não existe Novíssimo Testamento. Um terceiro bloco, não existe o testamento segundo a pós-modernidade, o testamento conforme esta geração, ele não existe. Então, quando você fala em atualizar a Bíblia, ressignificar a Bíblia, na verdade, o que se propõe é criar um novo cristianismo. Não é criar um novo testamento, um novíssimo, mas criar um cristianismo diferente do anterior, porque o anterior é letra morta, o anterior é arcaico, é antigo, é conservador demais. Essa é a linha que muitos seguem. E para você criar um novo cristianismo, você tem que abolir 2 coisas. Primeiro, a suficiência da Bíblia. A Bíblia não é suficiente para a nossa vida. Eu preciso de gurus, preciso de um esoterismo, preciso de livros, de outras práticas, de outras crenças, porque a Bíblia só não basta. E outra, a Bíblia não é inerrante, tem erros na palavra de Deus, então por conta disso, a interpretação tem que ser flexibilizada. Precisamos abolir a suficiência bíblica e a inerrância bíblica. Como se faz isso? Com uma interpretação subjetiva. É novidade isso? Não, nunca foi. Em Juízes, por exemplo, tem mais de uma citação, mas Juízes 21, 25 é uma prova clássica disso. Naquele tempo, não havia rei em Israel, como diz o texto bíblico. Cada um interpretava a Escritura como queria, e o texto vai dizer, cada um fazia o que dava na telha. Cada um vivia do seu jeito. Resultado disso, desgraças e mais desgraças sociais que se abateram sobre aquele povo. E também precisamos concordar que a Bíblia não trata de todos os assuntos da nossa sociedade. Até porque tem temas que não existiam nos tempos bíblicos. Por exemplo, não se fala em doação de sangue, não se fala em doação de órgãos na palavra de Deus. Na palavra de Deus não se fala de tatuagem, porque é um termo moderno do século XVIII para o XIX. Não se fala na palavra de Deus, por exemplo, de droga, de êxtase, cocaína, LSD, maconha. Você não vai encontrar esses termos na Bíblia, porque a Bíblia não trata de todos os assuntos, mas ela trata com certeza de todos os princípios para a humanidade, todos, sem exceção. Por exemplo, ajudar ao próximo, lei áurea dada por Jesus Cristo, fazer o bem à nossa sociedade. Aí sim entra a doação de sangue, entra a doação de órgãos e outros termos aí que acabam sendo polêmicos na bioética, mas para a palavra de Deus não tem muito mistério. A Bíblia manda o cuidado com o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo, coletivo enquanto igreja, individual enquanto pessoa, e eu não posso destruir esse corpo, templo do Espírito Santo. Então a Bíblia me dá princípios, que são princípios absolutos. São 4 pressupostos, talvez um pouco complicado, mas eu queria que você tivesse ele em mente, para que a gente pudesse caminhar e entender um pouquinho a natureza do nosso assunto. A Bíblia, esse livro, a palavra de Deus, com tantas traduções diferentes, com tantas cores de capa diferente, com desenhos, mapas ou simplesmente o texto,
ela existe há tantos anos e há tantos anos ela sofre ataques. Eu coloquei essa citação e sempre deixo para você embaixo a referência, pois todo esse material estará disponível para você acessar e clicar nesses links e ler a matéria completa, mas vai dizer que a Bíblia, de longe, é o livro mais traduzido do mundo. Quando feito a pesquisa, constava 2.212 línguas diferentes na Bíblia, a média a cada ano, 40 novas traduções, elas passam a existir. A Bíblia cresce demais, é o livro mais editado, o livro mais vendido, mais impresso, que mais as pessoas têm, e a cada ano isso aumenta exponencialmente. Mas o que é interessante é que a Bíblia sempre foi atacada. É o livro mais atacado de todos os tempos. E por que eu estou falando isso para você? Porque não é moda, não é porque está acontecendo agora, não vai acabar os ataques à palavra de Deus. A tendência deles é aumentar e aumentar muito nessa geração. Quem disse isso? O próprio Jesus, quando disse o que precedia a sua segunda vinda. Ao terminar esse assunto, eu não tenho dúvida que você vai ter uma convicção mais forte em teu coração de que Jesus está voltando, que os tempos estão apontando descaradamente ou declaradamente para a volta de Jesus. Ah, mas é novidade alguém falar de atualizar a Bíblia? Não é, nunca foi e nunca será. Mal o mundo havia sido criado, Adão e Eva no paraíso, e Gênesis 3 vai mostrar isso, vem a serpente, no caso Satanás, por meio daquele animal, e vai perguntar para Eva o que Deus havia falado, e Deus havia dado ordens para obedecer, e não comerem do fruto de uma árvore, porque o dia que comer daquele fruto, certamente morrerão. O que o diabo faz? Ele reinterpreta a Bíblia, ressignifica, reescreve e diz a Eva: Eva, com certeza vocês não morrerão. Se você comer do fruto, não só não morre, como você será igual a Deus. E consequentemente, a tentação é tão forte que Eva vai e comete aquele pecado. Quando você olha para Jeremias, capítulo 6, verso 16 até o 19, ele está fazendo uma declaração muito forte para a geração jovem que habitava na sua região. E ali, eles estavam ressignificando a Escritura, estavam atualizando a Escritura. E veja o que ele fala para eles, verso 16: assim diz o Senhor, ide às ruas e olhai e perguntai pelos caminhos antigos, pela Bíblia, pela Escritura, pergunte sobre eles, e qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Pergunte qual que é o bom caminho, qual é a Escritura verdadeira. O que a geração disse? Está lá no finalzinho do versículo: não andaremos nele, não queremos isso. E olha que Jeremias foi escrito há muitos milhares de anos antes da gente. Verso 17: também coloquei vigia sobre vós, profetas, pastores, líderes, dizendo: estai atentos ao toque da trombeta. Gente, fica ligeiro, Jesus está voltando, viva em santidade, entregue sua vida para Cristo, abandone o pecado. O que eles disseram? Não escutaremos, não queremos isso para nós, não faz parte da nossa vida. No versículo 19: ouve, ó terra, trarei castigo sobre esse povo, o próprio fruto dos seus projetos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Em Lucas capítulo 4, famosa tentação no deserto, tentação de Jesus, o diabo vem para ele, conhecedor das Escrituras, e diz para ele: olha, transforma essa pedra em pão, você está com fome, você pode fazer isso, você é Deus, faz isso. Olha, se joga do monte e os anjos vão te pegar, é só dar ordem e eles vão te pegar, porque você é Deus. Ele tenta dizer para ele assim: olha, os reinos do mundo são seus, mas eu vou te dar esses reinos humanos. E Jesus diz: diabo,
mas também está escrito, ou interpreta de maneira correta a Escritura. Olha o que eu estou querendo dizer para você. Todas as vezes que você procurar nas Escrituras, quem sempre tentou ressignificar a palavra de Deus foi o diabo, e não anjos, e não profetas, e não apóstolos. Sempre que tentam atualizar a Bíblia, não tem nada de Deus nisso, mas tem tudo do diabo nisso. Queria que você ficasse atento a isso, e que você mergulhasse nas Escrituras. Tenta contradizer isso que eu estou falando, tente comprovar que eu estou errado nisso que eu estou falando, mas faça isso por conta própria. Mergulhe nas Escrituras e tente encontrar em algum momento algum tipo de alerta para você reinterpretar, ressignificar. Aí o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala desse assunto, ele tem uma opinião muito forte, mas uma opinião muito verdadeira. Ele diz: tudo isso já aconteceu, mas nessa geração está pior, porque parece que Deus tirou o freio, o pé do freio nessa geração. Parece que Deus agora soltou mesmo para chegar ao fim dos tempos e Jesus voltar e buscar a igreja. Alguns números vão ajudar demais a gente entender isso, mas mesmo culturalmente, sempre foi motivo de tentativa de atualização ou de reescrita da palavra de Deus. Eu vou te mostrar algumas obras, e se você depois tiver tempo, tiver disposição e você quiser ler essas obras, está parado de novo aí, tá, Bruno? Não sei porquê, parou de novo aí. Mas eu quero te mostrar algumas obras para te estimular a fazer uma leitura, a conhecer um pouquinho mais do que falaram a respeito desses assuntos aqui ligados a atualizar a palavra de Deus ou a reinterpretar a palavra de Deus. O primeiro deles são os manuscritos do Mar Morto. Vai aparecer para você em algum momento aí, pode ficar tranquilo. Os manuscritos do Mar Morto, uma comunidade de Qumran, formada por hebreus, por israelitas, que eram de uma linha essênia, tipo os ciganos de hoje, viviam assim isolados em alguns lugares. E essa comunidade tentou reescrever o Antigo Testamento, colocando o povo hebreu ou Israel como remanescente fiel, dizendo que Israel, só por ser Israel, é santo, abençoado e vai para o céu só pelo fato de ser Israel. Ou seja, nascer em Israel é um privilégio único, porque o fato de nascer lá te torna santo. Eles escreveram isso, reinterpretaram as Escrituras e até hoje o meio evangélico bebe nessa fonte e nem sabe. Enxerga Israel como santo, enxerga uma viagem a Israel durante a vida como se fosse uma viagem para Meca que o muçulmano faz, que se eu, cristão, não fizer essa viagem, eu não sou santo, eu não sou diferente, eu não vou para o céu. Se eu não colocar um elemento judaico na igreja, no culto, o culto não tem Deus, o culto não é santo, porque o culto não tem um elementozinho israelita, israelense ou judaico no culto. Foi uma tentativa de ressignificar o Antigo Testamento. Funcionou e até hoje dá resultado. Flávio Joséfo escreveu essas duas obras que são maravilhosas para quem deseja conhecer a história dos hebreus. Fantástica. Ele era judeu, ele se debandeia para o lado dos romanos e passa a escrever. Talentoso como era, historiador, e Joséfo escreve História dos Hebreus e a Guerra dos Judeus. E ele reescreve o Antigo Testamento, corrigindo erros que colocavam judeus contra o resto do mundo. E ele coloca os romanos como amigo dos judeus, como povo de Deus ao mesmo tempo que os judeus. A Bíblia nunca disse isso, mas ele fez uma ressignificação, ele fez uma reescrita, ele fez uma atualização da palavra de Deus. Mas não foi só ele, acho que eu pulei para mais aí. Não foi só ele. No iluminismo, época ali da Revolução Francesa, século XVIII, a verdade era dita por quem era inteligente, quem pintava bem, quem compunha bem, cantava bem, regia bem.
a arte ditava o que era verdade, e consequentemente a Bíblia foi colocada para escanteio. Surge a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o liberalismo vem dizendo assim: gente, precisamos tirar da Bíblia aquilo que é mito, aquilo que é milagre, e ficar só com o que é verdadeiro, com o que é real. O movimento moderno, a partir de 70, do feminismo, e há quem ache que feminismo é só uma corrente social, é algo inofensivo, é só as mulheres tomando o seu lugar na sociedade, porque não para estudar aquilo que acha verdadeiro, compra subjetivamente e não vai a fundo. Mas o que o feminismo tem na sua essência, eles pegam essa divindade grega, mitológica, Sofia, que significa sabedoria, e eles trazem para uma outra reinterpretação e colocam a Sofia como sendo a figura de Deus. O Deus do feminismo é uma mulher, é uma deusa que responde pelo nome de Sofia. Isso não é novidade, os gnósticos já fizeram isso há 2000 anos e a gente vem carregando até agora. No nazismo, veja quanta informação, né? No nazismo, eles tentaram também atualizar a Bíblia, ressignificar. O nazismo, e é bom que você saiba, ele andou juntinho com a igreja protestante alemã, até porque a cultura alemã foi construída em cima da Bíblia, a tradução de Lutero, que educou os alemães. E eles defendem que existe uma raça ariana, uma raça pura, uma raça verdadeira. E essa raça não pode se encaixar na Bíblia, porque a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de fraqueza, e o ariano não tem fraqueza. Então Jesus não pode ser Deus, porque ele foi fraco ao morrer na cruz do Calvário. No fundo, o que esse pessoal está tentando é tornar a Bíblia e o cristianismo relevante para a sua geração. Cada geração tenta adequar a Bíblia para responder aos anseios em que eles estão vivendo. A geração que a gente vive, pós-moderna, acredita em que essa geração? Primeiro, em ciência. Há 2 anos para cá você só ouve essa palavra toda hora: ciência, ciência, ciência. Eu sou pela ciência, é o que manda a ciência. A ciência é absoluta, mas se for absoluta, ela deixa de ser ciência. A ciência é questionada, é construída com base em questionamentos e não em absolutismo, mas eles creem o quê? Na ciência, numa racionalidade. Aquilo que eu vejo eu acredito, aquilo que eu não vejo não pode ser fé. Frases do tipo, você ouve uma mensagem em um casamento que diz que desde os tempos eternos, Deus preparou você, marido, para a sua mulher que estão se casando agora. E alguém do nosso lado dá uma debochada, e eu tive o privilégio de ouvir a debochada da pessoa, dizendo do lado: que absurdo, eles nem se conheciam, como que são preparados um para o outro desde sempre? O mundo é assim, se eu não vejo, eu não creio. Se eu não estou tocando, não existe. E o crente crê, por exemplo, em evolução. Ele não vê problema em Bíblia, em Gênesis e em evolução darwinista. Para ele, as coisas se completam com a maior tranquilidade. É a pós-modernidade. É a nossa geração que não lê Bíblia, que não pega em Bíblia. Tem Bíblia até em casa, mas nem sequer põe a mão, não abre para ler um versículo. Quando muito acompanha as leituras feitas no culto, e nem é a leitura do pregador, é aquela leitura de abertura do culto e de encerramento no máximo. Uma geração que acha que não precisa da palavra de Deus, e isso é tremendamente perigoso em nossa geração. A maior corrente, a que mais afeta os nossos dias, o maior motivo para termos essa conversa de manhã é esse que você está vendo: o movimento inclusivo. Esse movimento veio forte quando o atual governo federal assumiu a sua posição cristã conservadora. A partir daí,
os ataques vieram ferrenhos porque perceberam que o mundo cristão evangélico, ele já é maioria no Brasil, e ganhando os evangélicos, você se coloca no poder para todo sempre. Tanto é que os evangélicos vão decidir o futuro do Brasil a partir de agora, especialmente a partir desse ano. E todos, inclusive ateus, céticos, pessoas que não creem em Deus, estão chamando os evangélicos para perto, inclusive falando em púlpitos de igreja para convencer. O jornal O Globo, está aí o endereço dessa matéria. Ele lança essa foto, ele lança uma matéria que, se você quiser conhecer, com o seguinte tema: receosos em relação ao novo governo, centros religiosos pregam, olha que interessante, uma interpretação da Bíblia diferente, ou uma atualização da Bíblia, diferente daquela que é feita pela maioria das congregações tradicionais. Não é aumentar nem tirar da Bíblia, é reinterpretar, olhar para a Bíblia com a outra lente. E esse movimento, o que eles defendem? Que não existe distinção de gênero, de masculino, de feminino, de homem, de mulher, e não é à toa, queria que você entendesse isso, que surge a linguagem de gênero, a linguagem neutra. É cultural, eu não tenho nada a ver com isso, eu acho certo. O cristão se posiciona. O cristão nunca fica neutro diante de assuntos que envolvem pecado. E eu quero só abrir teus olhos. O motivo dessa linguagem neutra, que está vindo com toda a força, é chegar à esfera espiritual. Porque numa linguagem neutra não existe Deus. Deus é Deus ou Deus é deusa. Ou Deus é Deus, ou Ele é deusa, ou Ele é neutro. Deus, ele pode ser qualquer coisa. Isso é terrível, porque é impossível você ser salvo se Jesus Cristo, o Jesus Cristo, não há Jesus Cristo, não um termo neutro. Você não pode ser salvo se não for pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você não pode ser salvo se não for pela palavra de Deus, e se Deus não for Senhor da tua vida, e não senhora, e não um ser neutro na sua vida. Gente, a coisa é muito mais profunda do que uma mera modinha estudantil, do que mera linguagem moderninha de redes de televisão ou de internet que saem divulgando esse tipo de conceito. Quando surgiu esse assunto, aí ele passou a dominar mesmo, e foi o que gerou toda essa celeuma que nós estamos agora tratando. A cultura, ela interpreta a Bíblia, ou a Bíblia interpreta a cultura? Qual dos dois? Qual nós devemos observar? Um cristão, ele sempre quer que a Bíblia interpreta o mundo, a Bíblia interpreta a nossa vida, a nossa cultura, porque ela está acima disso. Os modernos, eles creem que não, que a cultura que interpreta a Bíblia, a cultura dita como a Bíblia deve ser aplicada na vida das pessoas, porque a Bíblia, ela tem erro e não é suficiente, lembram-se disso, é o discurso deles. Mas Lutero já disse lá atrás, na época da Reforma, aí há 5 séculos, a Bíblia não é antiga, não é moderna, ela é eterna. Os valores da palavra de Deus, eles persistem para todo sempre. A Bíblia não é cultural, ela está acima, ela é imutável. E Deus, quando transmite verdades à humanidade, Ele não pode transmitir com erro, porque aquela verdade, ela vai se eternizar. E por que isso? Para que você, cristão, tenha segurança no que você crê. Você crê na Bíblia hoje, daqui 50 anos é a mesma Bíblia, daqui 100 anos é a mesma Bíblia, daqui 1000 anos é a mesma Bíblia. Deus se revelou por meio das Escrituras, sem erro e sem possibilidade de mudança. Ele mesmo disse: eu, o Senhor seu Deus, não mudo. Deus não muda. Hebreus vai dizer, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, hoje, ontem será o mesmo, eternamente. Mas a Bíblia diz que princípios que eu falei logo ali atrás, esses princípios
universais, eles existem, e existem culturalmente. Peguei 2 exemplos, são bem banais. A Bíblia manda que a gente cumprimente o irmão com ósculo santo. Ósculo é beijo. Tem lugar, cumprimentar o irmão, eles entendem como masculino. Então, homem beija homem. Tem lugar que o homem dá um beijinho no rosto de outro homem. Tem lugar que dá 2 beijinhos no rosto. Tem lugar que dá 3, que é para casar, né? Beijinho para casar. Ainda bem que esse negócio acabou, né? Tem lugar que homem beija outro homem na boca. E fazem isso com uma naturalidade. Se você já foi para a Rússia, você deve ter sido beijado por alguém, que quiser testemunhar aqui, fique à vontade. Será até muito gostoso ouvir seu testemunho aqui de como foi a experiência. Ser beijado por um barbudo. As pessoas se beijam. Tem tribos que um cumprimenta o outro cuspindo no peito do outro. Dá aquela escarrada e tuf no peito do outro. E o outro responde o bom dia escarrando e tuf no peito do outro. Tem lugar que cospem na mão e aí, como é que você está? Tudo bem? Álcool gel natural. Como se faz culturalmente, não é o problema. Cada um na sua cultura. Mas o princípio é bíblico. E qual é o princípio? Devemos cumprimentar nossos irmãos. Quando você encontrar seu irmão no mercado São Vicente, não vira a cara para olhar o produto que você está escolhendo, não vira outro corredor com seu carrinho, não corre do caixa porque você não quer cumprimentar seu irmão. Ah, mas aquele irmão é muito chato. Mas se ele é chato para você, você é chato para alguém também, fica tranquilo. Todos somos chatos, nós somos assim, todos nós somos enguiço, porque a igreja é lugar de gente enguiçada, é lugar de gente complicada. Cumprimentar o irmão é uma obrigação, não tem jeito. Mesmo se você estiver fazendo o seu exame proctológico e o irmão entrar e gritando o seu nome, ah, você aqui? Sim, irmão, estou aqui, fazer a mesma coisa que você vai fazer, é a mesma que você está, seu desagradável, mas é assim que acontece e deve ser no reino de Deus. O uso do véu é cultural, para mostrar que a mulher tinha submissão ao homem e que a mulher também não era do meio da prostituição naquele tempo, cultural. Mas hoje a submissão ainda existe, a diferença funcional entre homem e mulher. Aí eles vão dizer não existe diferença funcional, não existe o que é homem e o que é mulher, todos são uma única coisa e são iguais. Quer ficar estarrecido? Ah, mas isso aqui você vai falar, é muito antigo. Não é não. A diferença de uma cosmovisão europeia para chegar nos Estados Unidos, 20 a 30 anos. Dos Estados Unidos para chegar no Brasil, 20 a 30 anos. Mas chega. Tudo que aconteceu na Europa com o cristianismo, está acontecendo já há tempos na América e começa agora a acontecer no Brasil. Então olha só. Em 1997, o pesquisador norte-americano Jeffrey Hendon, entre 1000 líderes americanos, ele fez uma pesquisa se acreditavam que a Escritura foi inspirada e é inerrante palavra de Deus em assuntos de fé, história e assuntos seculares. Olha que bacana, a resposta foi 85% dos episcopais, 87% dos metodistas, 82% dos presbiterianos, 77% dos luteranos e, pasmem, 86% dos batistas disseram na pesquisa que não acreditam que a Bíblia foi inspirada e é inerrante palavra de Deus para tratar de todos esses assuntos. E olha que interessante, ele faz uma afirmação: será que esse quadro vai melhorar? Com certeza não. É o que aponta uma outra pesquisa entre 1996, foi quando a pesquisa foi feita, entre os adultos americanos, 85% acreditavam na inerrância plena. Não os líderes religiosos, o povo em geral, acreditavam. Em 2001, 5 anos depois, o número caiu para 41%. Caiu pela metade. O que aconteceu nesses 5 anos? A influência dos líderes religiosos que não acreditam na inerrância bíblica, que ensinam nos púlpitos, nos canais de internet.
Nessa mesma pesquisa, 85% dos estudantes de seminário evangélico também disseram não. Seminarista, seminazista, pessoas que vão para estudar a palavra de Deus, não crendo na inerrância e suficiência da palavra de Deus. É um negócio de maluco. E a pergunta do pesquisador: será que quando o Filho de Deus, parafraseando o versículo, achará fé na terra quando ele voltar? Volta 2 aulas passadas do nosso escolão, aqui do púlpito, o professor Rodrigo Toffoli, ele atualizou essa pesquisa e disse: só 7% hoje dos americanos aceitam que a Bíblia é inerrante e aceitam que a Bíblia é suficiente. Esperem os próximos anos aqui no Brasil. Já é uma realidade. Se você tem filho adolescente jovem, você já enfrenta isso dentro de casa, inevitavelmente, como eu também enfrento. Se você tem filho em idade escolar, faculdade, você já enfrenta isso. E não se esqueça, nossa geração está passando, nós estamos indo embora. E é esta geração que está chegando que vai dominar todo o circuito evangélico teológico. E você já imagina o cenário que nós vamos enfrentar, o cenário que nós vamos encontrar. Me entristece? Humanamente, sim, mas enche meu coração com a alegria e a esperança de que Cristo está voltando. Ele nos chamou nessa geração. O nosso desafio é se posicionar nesta geração em que nós estamos inseridos. Posicionamento com ética, posicionamento com respeito, por isso eu faço essa provocação aqui para cada um dos irmãos. A ética é um valor absoluto, é um valor inegociável em todas as gerações, em qualquer cultura do mundo, e nós cristãos, crentes na palavra de Deus, universal palavra de Deus, nós temos que nos posicionar com relação a alguns princípios éticos e morais. Tem princípio que não dá para ser ressignificado, de jeito nenhum. Te dou um exemplo: o papel do homem e da mulher na busca do prazer íntimo e sexual, na procriação de filhos. Não dá para ressignificar isso. Não tem plano B, Deus não fez plano B. Ou é homem e mulher na constância de uma união matrimonial, ou não existe conforme o padrão estipulado por Deus. Qualquer outra forma é equivocada. Aborto não se discute na palavra de Deus, é pecado, pronto e acabou. Aborto é matar a vida de um inocente que ainda nem nasceu, mas já é uma alma, um ser vivente no útero daquela mulher. E matar e tirar aquela vida é cometer um crime, conforme está lá em Êxodo 19 até o capítulo 23. Basta uma leitura simples. Poligamia é pecado, sempre foi pecado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é pecado hoje. Mas a moda é formar trisal, é formar 4 homens, 4 mulheres, 1 homem, 2 mulheres, 2 homens, esse rolo todo social. Mas a Bíblia, ela é fechada. Incesto é pecado, relação íntima e sexual entre familiares é proibido até entre parentes, como até na lei brasileira ainda tem essa proibição. Princípios éticos, eles não podem ser ressignificados, eles não podem ser atualizados, não pela Bíblia, podem ser pela sociedade, mas pela Bíblia não. E aí é que vem a nossa questão: qual é o seu posicionamento? Ele é bíblico? O seu posicionamento ele é social? Definido essa barreira, aí sim você pode adotar os seus posicionamentos diante da sociedade. Tem gente que fica bravo que a gente cita Spurgeon, mas não dá para não citar Spurgeon devido à capacidade desse homem. Ele escreveu um sermão muito breve, um devocional, apacentando ovelhas ou entretendo bodes. Você precisa ler esse sermão. 2 laudas, curtinho, você precisa ler. Há 200 anos, esse homem fez uma profecia que se cumpre agora. Spurgeon disse
Chegará o dia em que, em lugar de pastores alimentar as ovelhas, nós teremos palhaços entretendo os bodes. Púlpitos que serão um verdadeiro picadeiro, pessoa em torno da palavra de Deus fazendo você morrer de rir, rolar de rir, doer a barriga de dar risada. Milhões e milhões de seguidores em rede social, dinheiro entrando no caixa e ficando milionário com aquilo, rindo em cima da palavra de Deus. E cada vez menos cristãos chorando pelos seus pecados, cristãos se arrependendo e confessando-se pecadores perante a palavra de Deus. Ele disse isso com muita sabedoria, Spurgeon, e ele pegou e afirmou nesse sermão, que a necessidade desta geração é de doutrina bíblica, é de palavra de Deus, texto mais contexto. A nossa necessidade é olhar para a Bíblia, porque a Bíblia basta. Pregadores, a ordem de Deus para nós pregadores é uma só: prega a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra. Doutrina bíblica, e ele dizia, doutrina bíblica de tal forma entendida e sentida, que coloque fogo nas pessoas, que faça a pessoa se sentir em chamas diante de Deus. Não é que uma aplicação aos nossos irmãozinhos pentecostais, não, mas o desejo do coração estar radiante. Estamos nessa geração? É isso que você tem visto? E falar disso aqui em púlpito, gente, gera crítica a dar com pau, viu? As pessoas não gostam. Tem gente que torce o nariz quando se fala dessas verdades, mas a Bíblia disse que seria assim. Mas graças a Deus, nós temos um púlpito reformado e sempre reformando. Nós temos um púlpito que ama a palavra de Deus e que não negocia a palavra de Deus. O lema da reforma protestante sempre foi esse: a igreja é reformada, sempre se reformando, como a luz da palavra de Deus. O lema da reforma, e nós não podemos deixar o lema morrer, é: nós somos reformados pela palavra de Deus, nós não a reformamos. Nós somos atualizados pela palavra de Deus, nós não a atualizamos. Nós somos transformados pela palavra de Deus, nós não a transformamos. Nós somos criaturas, pequenos, falhos, e a palavra é Deus revelado. Por isso que para a reforma, uma fé é sola escritura, é só pelo que está escrito na Bíblia. E a salvação é somente por Cristo. Qual Cristo? O Cristo revelado nessas mesmas escrituras. Mas o que estão fazendo com Cristo? O que estão fazendo com a Bíblia? Leia A Maldição do Cristo Genérico, de Eugene Peterson. Fantástico a leitura desse livro. Você começa e você termina, você não aguenta parar, de tão boa que é a leitura. E ele faz uma constatação, esse livro tem mais de 20 anos, do óbvio. Querem amoldar a Bíblia a um parâmetro, querem fazer a Bíblia se encaixar num parâmetro. E sabe qual é o nome desse parâmetro? Progressismo. É um termo bonito, intelectual, acadêmico. É o progressismo, que nada mais é do que o esgoto de quem defende que Jesus nem Deus era, de quem defende o cristianismo como uma farsa, como o ópio da sociedade, e usam esse nome bonito para se esconder por detrás dele. Sabe, as pessoas que creem na atualização da Bíblia, eles criam um Jesus imaginário, um Jesus genérico, humanista, que só tem uma virtude, que é o amor. Ele ama todo mundo, ele ama tanto, tanto, que ele aboliu o pecado. Então não existe pecado, viva como você quiser. O Jesus deles, genérico, imaginário, ele ama tanto que ele aboliu o inferno. Universalismo, não existe inferno, todo mundo vai para o céu, e não importa o que você seja, não importa o que você tenha feito. E é esse Jesus que ele tem apresentado, inclusive como sendo alguém que te dá tudo que você deseja, como gôndola de supermercado. É esse Jesus que tem sido apresentado culto após culto, mundo evangélico afora.
Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Leonard Ravenhill, ele disse algo fantástico, que a gente deve concordar com ele. Ele afirmou: as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. Porque quem foi mudado pelo Evangelho não tem o desejo de mudar o Evangelho dado por Cristo, porque crê na palavra de Deus como uma verdade absoluta, no Jesus revelado na Bíblia, e não no Jesus que nós queremos criar. A Bíblia revela Jesus, a sua vontade e a salvação em Cristo em nossa vida, de maneira que se eu quero seguir a Jesus, eu preciso seguir a Bíblia, porque é a Bíblia que revela Jesus, que apresenta Jesus para mim. Não é o livro de história, não é o professor de sociologia, de filosofia da faculdade estadual, federal, ou seja lá qual for. Quem apresenta Jesus para mim é a Bíblia, a palavra dele. Quem pode salvar a minha alma da perdição é o Jesus revelado na Bíblia. Queridos, é impossível crer em Jesus e não crer na Bíblia. É impossível ser salvo por Jesus que não aquele apresentado na Bíblia. A Bíblia é a palavra viva, verdadeira de Deus, gente, escrita por homens, por pessoas que deram a vida por isso. E na história da humanidade, ninguém morre baseado em mentira, ninguém morre por uma mentira, mas por uma verdade. As pessoas vão até o fim. Homens morreram com base nessa verdade, para ela chegar até nós. Eu quero caminhar para concluir a minha fala, para dizer a você o que nós cremos. Você está assistindo aqui em uma igreja batista, em uma igreja confessional batista. Então é importante você saber o que nós, batistas, pelo menos aqueles de linha reformada, conservadora, creem. Primeira coisa que nós cremos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é a chave para a própria interpretação dela mesma. É a regra de ouro de uma interpretação bíblica. A própria Bíblia se interpreta. Qual é o nosso desafio? Sermos como os bereanos lá de Atos, a partir do capítulo 16. Tudo aquilo que for ensinado e falado, a gente examina as Escrituras para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Isso demanda tempo, demanda dedicação, mas eu vou dizer para você, vale a pena, porque o que está em jogo é a sua alma, é a sua eternidade no céu ou no inferno. Analise, examine as Escrituras, converse com a Bíblia e com o Deus que produziu a Bíblia, porque o relato é esse: nós sempre erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Por isso viramos presas tão fáceis dessas pessoas. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz, e eu creio nisso, eu espero que você também, que a Bíblia, ela é viva. Esse livro, ele está vivo, esse livro ele fala sozinho. Muitas almas se entregaram a Cristo sozinhas debaixo de uma árvore, num quarto, num carro, lendo a palavra de Deus. Esse livro é o leão enjaulado que solto ele faz o estrago e transforma a vida das pessoas. A Bíblia é viva e a Bíblia é eficaz. A Bíblia é a solução para todos os nossos problemas, a começar do pior de todos, que é o pecado e a eternidade sem Cristo. Alguns textos bíblicos rápidos para nossa reflexão. Eu amo este Pedro. Pedro disse: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em suas cartas, falando nelas desses assuntos. E as suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Convenhamos, tem assuntos na Bíblia que são difíceis de entender e alguns impossíveis. Pré-existência de Deus, trindade, a predestinação e a vontade humana, onde isso tudo entra, se encaixa, são difíceis, concordo. E aí o que Pedro diz? Que ignorantes e instáveis distorcem.
Deixa eu falar uma coisa para você, sendo muito sincero para você que está em casa. Os ignorantes são aqueles que nunca estudam a palavra de Deus, mas se acham conhecedores da palavra de Deus. E eles se posicionam com base naquilo que eles escutam. E tem muita gente ignorante da palavra de Deus hoje. Ao se deparar com o ignorante, o que você deve fazer? Instruí-lo, porque o ignorante deve ser ensinado. Mas para ele aprender, ele tem que ser ensinável, tem que ter a mente aberta. O ignorante. Mas o nosso problema não são os ignorantes, são os instáveis. Gente com PhD, gente com anos de púlpito, gente com posições e conhecimento profundo da palavra de Deus, mas que distorcem essas palavras baseados em ideologias, como a gente acabou de falar, progressistas. E o grande perigo dessas pessoas: ao ignorante você instrui, ao instável você repreende. Ao instável, você sabe que ele tem argumento para tudo, você repreende e faz o que Paulo manda em 2 Timóteo 3,5: se afasta deles, não anda junto, porque você sabe do perigo que eles terão para a sua vida. Seja um, seja outro, estão no nosso meio. Mateus 5,18, Jesus disse: nenhum jota, nenhum tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. A menos que Jesus tenha mentido, nada da Bíblia precisa ser atualizado, ressignificado, reinterpretado, porque a Bíblia é Ele falando conosco. A Escritura, Lucas 10,35, diz que ela não pode falhar. A Escritura resolve os assuntos da nossa alma. E Pedro, mais uma vez, na segunda carta dele, capítulo 1, 21, ele vai dizer: não tem nenhuma profecia dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. E olha a afirmação de Paulo em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus. O único autor da Bíblia é Deus, que usou mais de 40 autores para produzir 66 livros. O autor da Bíblia é Deus. E o meu Deus, e eu espero que seja o seu Deus, Ele não erra. O meu Deus não comete equívocos. O meu Deus, Ele não erra em geração, seja qual for, em cultura, seja ela qual for. O meu Deus é o Deus do acerto, é o Deus da perfeição, é o Deus soberano que está em todos os lugares, que sabe todas as coisas. O meu Deus não erra. O meu Deus, tudo que fez, fez perfeito. O meu Deus revelou a sua palavra perfeita, para cuidar de um pecador imperfeito como eu sou, como cada um de vocês são. A Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, reescrita, reinterpretada. Não, não e não. A doutrina da inerrância bíblica, ela é essencial para a minha vida, para a sua vida, para a sua regra de fé. Defender que a Bíblia é suficiente, sem erro, marca a nossa existência aqui nessa terra. A declaração de Chicago, nós, batistas, seguimos e assinamos essa declaração, essa carta de Chicago. Foi em 1978 que vários homens fantásticos, os homens que vocês leem livros teológicos deles, que está aqui, Sproul, por exemplo, J.I. Packer, Francis Schaeffer, grandes e grandes teólogos, se reuniram, e eles tomaram uma decisão em alguns artigos, que é a Declaração de Chicago, em vigor, que nós batistas acreditamos e seguimos. E essa carta diz, entre outras coisas, no artigo 11, afirmamos que as Escrituras, toda a Escritura, tendo sido dadas por inspiração divina, são infalíveis, de modo que, longe de nos desorientar, são verdadeiras e confiáveis em todas as questões dos que tratam. Você crê nisso? Você crê nisso? Diz amém para mim, você crê nisso? Amém. E se você crê também, negamos que seja possível a Bíblia ser no mesmo tempo infalível e errônea em suas afirmações.
porque infalibilidade e inerrância podem ser distinguidas, mas não separadas. E o artigo 12: afirmamos que em sua totalidade as Escrituras são inerrantes, estando isentas de toda falsidade, fraude e engano. E negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia estão limitadas a assuntos espirituais, religiosos ou redentores. Nós afirmamos que a Bíblia trata de assuntos morais, éticos, políticos, ela trata de toda a nossa vida. Não é só para assunto espiritual. A Bíblia não é uma dentro da igreja e fora da igreja ela é outra. A Bíblia não é uma dentro dos cultos e outra no nosso trabalho, na nossa escola. A Bíblia trata de todos os assuntos relevantes para a nossa vida. Você quer aprofundar mais? Leia esse clássico do José dos Reis Pereira. Esse homem catedrático, século passado, brilhante professor batista, escreveu esse livro que você só acha em sebo para comprar. Mas você vai entender o que nós pensamos, escrito por um professor em linguagem acadêmica. Uma breve história dos batistas. Custa baratinho, leitura que eu recomendo demais para você mergulhar e se aprofundar. Mas também, entra no site da Convenção Batista Brasileira e verifica em nossa declaração de fé o que nós cremos, nós batistas. E a primeira coisa que nós cremos é que lá no século 17, quando nossa igreja começou, 1609 na Holanda, os primeiros cristãos morreram por defender essa fé, morreram por acreditar nessas verdades bíblicas, e eles repudiavam toda falsidade, todo ensino falso. E a primeira regra basilar de todo batista, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Nós cremos na Bíblia, e só na Bíblia para direcionar nossa fé, nossa conduta social, nossa conduta como cristãos. A Bíblia basta a si mesma e a nossa vida. Nossa declaração de fé, e também vem a nossa declaração doutrinária, está logo abaixo no site, que diz o que nós pensamos da Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, e o seu conteúdo é verdade sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. E também nós cremos, está lá no inciso 6, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e as condutas dos homens. Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. É nisso que nós cremos. A Bíblia precisa ser atualizada. Eu acho que você pensa como eu e como esse autor desconhecido. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente encontra um monte de erro. Nenhum nela, todos em nós. Todas as vezes que você ler a Bíblia e você não encontrar algum erro em você, clame pela misericórdia de Deus, para Ele abrir os seus olhos da fé e te mostrar como Davi implorou a Deus: me perdoa até dos pecados que são ocultos. Lendo a Bíblia, nós sempre vamos encontrar erros, todos em nós, nenhum nela, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, suficiente. A Bíblia precisa ser atualizada. Eu não vou mais dar a minha resposta, eu vou deixar ninguém mais, ninguém menos do que a Corrie ten Boom para fazer isso, porque se alguém entende de cristianismo, é essa mulher. Sobrevivente ao nazismo, ajudou tantas almas a serem salvas do nazismo. E essa mulher diz algo que eu guardo como frase de cabeceira da minha vida: eu não me preocupo com as partes da Bíblia que eu não compreendo, mas eu me preocupo com aquelas que eu entendo e eu não consigo cumprir. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós sim. A Bíblia não precisa ser transformada, nós sim. Que Deus nos ajude a termos essa percepção, que você possa mergulhar nesse estudo
e ter as suas próprias convicções e amar cada vez mais a palavra de Deus. Amém, povo querido? Amém.